Hoje a gente vai fazer um test drive completo no novo Honda City Touring, a versão hatch. A gente já fez duas versões sedãs, tanto a versão EXL, que é a versão intermediária, quanto a versão Touring. Existe diferença entre a versão hatch e a versão sedã? Não. Se você pegar a versão Touring hatch e pegar a versão Touring sedã, eles têm os mesmos equipamentos, o mesmo conjunto mecânico, inclusive o entre-eixos ele é exatamente igual, 2,60 m. A grande mudança é realmente o tamanho do porta-malas. Aqui você tem 268 litros, na versão sedã são 519 litros. Inclusive a versão sedã tem mais porta-malas que o próprio Corolla, que tem 470, e é um carro de categoria acima. E a primeira coisa que chama muita atenção quando você anda no Honda City pela primeira vez, tanto a versão hatch quanto a versão sedã, e a gente já andou nas duas, é a ergonomia e conforto de cabine. Não só em relação à posição de dirigir, mas o formato do volante, a escolha do couro no volante, a posição da multimídia, os comandos de ar-condicionado. Ele tem uma abordagem mais conservadora, com comandos analógicos, de fácil visualização, de fácil operação. Hoje, boa parte dos concorrentes tem optado por itens com comandos touch, por exemplo, com fundo black piano. Eu acho bonito, esteticamente falando, tem uma apresentação interessante, mas quando você começa a usar o carro no dia a dia, você vai perceber que fica a marca de dedo, que fica aquele aspecto de engordurado, algo que acaba desagradando e acaba trazendo realmente uma reação contrária daquilo que você espera. Aqui não, aqui você tem uma multimídia com um bom tamanho, compatibilidade Android Auto e Apple CarPlay, botão de volume analógico, né? Você pega com a mão, não distrai, não precisa ficar tirando atenção aqui da estrada para poder fazer o aumento do volume. Os comandos do ar-condicionado realmente todos analógicos. Isso, na minha opinião, acaba sendo um item de ergonomia que vai fazer toda a diferença no uso do dia a dia. Outro ponto que chama muita atenção no sedã e que está se comprovando também no hatch é a eficiência desse conjunto mecânico. É lógico, a gente está sozinho, não está exagerando na velocidade, estamos num trajeto mais plano. Pegamos um pequeno trajeto de saída de cidade e mais esse trajeto aqui de rodovia, e ele está marcando nesse momento 18,4. É lógico que na prática, se você subir uma serra, se você estiver carregado, ele vai fazer uma média um pouco menor, mas vocês conseguem entender o quanto esse conjunto mecânico é eficiente. E pensando em combustível de 6, 7 reais o litro, isso aqui acaba sendo um grande diferencial. Inclusive, uma dúvida do pessoal é em relação ao conjunto mecânico. Ele tem a mesma litragem do motor do Honda City anterior, do modelo anterior, 1,5 litros aspirado, porém ele foi totalmente reformulado. Conta agora com bloco de alumínio, injeção direta. Esse é um dos motivos desse carro ser tão eficiente, porque injeção direta é algo que você geralmente vê em carro turbo. A Honda conseguiu aliar o melhor dos dois mundos. Você tem a eficiência de combustível, a injeção direta que proporciona médias como essa aqui, mas você também tem aquela manutenção de médio e longo prazo mais barata. Aí muitos vão dizer, mas motor turbo não dá problema, você está assustando as pessoas para criar um ponto de ancoragem do seu argumento. Não, é lógico, a possibilidade de um motor dar problema não é muito grande, mas quando der e se der, você pode ter certeza que o motor aspirado vai ter uma manutenção muito mais barata e muito mais simples de ser feita do que um motor turbo. Tem menos peças para poder dar problema. Não tem intercooler, não tem a própria turbina, a própria compressão do motor ela é um pouco maior. Então, no final das contas, você tem aqui um carro com um bom desempenho, um consumo de combustível excelente e uma manutenção muito mais barata. Vamos aproveitar para fazer aqui um 0 a 100. Deixa eu tirar o modo Eco, né, para não ficar muito desproporcional. Vamos lá. Soltei o pé. Vamos lá. Ó. Vocês percebem que esse câmbio CVT ele simula as marchas, né, pessoal? Ó, trocou de marcha mais uma vez. E já passou dos 120, pessoal. Realmente muito bacana. E a Honda ela foi muito inteligente em trazer a simulação de marchas, porque a maioria dos brasileiros tem um certo receio e tem um certo pé atrás com o câmbio CVT por exagerar muito na rotação, fica uma condução um pouco mais monótona, e isso aqui trouxe realmente o melhor dos dois mundos. Se você estiver andando de boa dentro da cidade ou não está exigindo muito do carro, ele tem basicamente o comportamento de um câmbio CVT normal, né? Ele basicamente não tem trocas, de uma forma suave, linear, mas se você exigir do carro e pisar, fazer um kickdown, vocês percebem que ele simula as trocas muito semelhante a um câmbio automático tradicional. Então, no final das contas, você consegue ter esse equilíbrio entre os dois sistemas, o que, na minha opinião, acaba sendo
o melhor dos dois mundos. E vocês puderam perceber que mesmo não tendo o turbo, seria melhor se o carro tivesse turbo? Concordo, eu gostaria que ele tivesse o turbo, seria bacana. Porém, para o uso do carro e para a característica desse carro, de ser um carro, um hatch compacto, um carro mais familiar, eu acredito que esse carro ficou bem acertado, tá, pessoal? Como essa aqui é a versão Touring, a versão mais completa, temos diversos itens de segurança semi-autônomas de série, tá, pessoal? Inclusive, é o mesmo pacote de segurança que está presente na versão sedã. ACC, o piloto automático adaptativo, temos a frenagem de emergência, temos o assistente de faixa com a correção do volante. Eu vou acionar aqui o ACC, vamos lá. Ele tem 4 modos de distância, eu vou deixar o modo mais perto. E vamos colocar aqui uma velocidade maior aqui. Vamos lá. Ó, vamos botar aqui um 140, 150. A gente não vai chegar nessa velocidade, mas só para vocês entenderem. Ó, vocês percebem que ele está ganhando velocidade. Se eu colocar ele aqui na faixa da direita, ó, vocês percebem? Que bacana. Ó, ele reduziu, manteve uma distância de segurança e está conduzindo o carro automaticamente. Eu não freiei, não acelerei. Isso aqui ele faz de forma totalmente automática. Digamos que o caminhão na frente faça uma frenagem de emergência, uma frenagem mais brusca. O Honda City vai entender, dependendo da velocidade ele pode evitar o dano, evitar o acidente, ou então pelo menos minimizar os danos. Se a gente colocar aqui na faixa da esquerda e tiver pista livre, você vai perceber que ele vai começar a ganhar velocidade. Olha que bacana. Sem frear, sem acelerar. Ó, ele está voltando a ganhar velocidade, mas ele vai sempre monitorar o carro da frente. Então, como o Corsinha está na frente, e ele não está tão rápido, ó, ele está se aproximando do Corsinha. Agora que ele saiu, a gente vai poder comprovar, ó. Agora ele vai começar a ganhar velocidade, ó, já entendeu que não tem carro na frente e está ganhando velocidade automaticamente. Bom, pessoal, vamos aproveitar para fazer aqui uma retomada de quarentinha. Vamos lá, ó, dei pé fundo. Vocês percebem que o câmbio trabalha muito bem, rápido, ágil, sem delay. Como ele não tem turbo, você não tem turbo lag. E olha só, pessoal, 120, 130 e já chegamos aqui no 140. Realmente muito bacana. Ele tem ruído invadindo a cabine? Tem um pouco, quando você está numa rotação ali nos 4, 5 mil, tem um pouco. Mas não chega a ser algo desconfortável ou algo, né, que tire a sua experiência quando você está andando com o carro na rodovia com a sua família. Outro item de segurança semi-autônoma que está presente aqui no City é o assistente de faixa com a correção do volante. Já vou aproveitar essa curvinha, ó que bacana. Ele não só faz a leitura das duas faixas, como ele tenta centralizar o carro no meio delas. A maioria dos carros, quando tem essa tecnologia, ele meio que faz um ping-pong jogando o carro de uma faixa para outra, o que gera uma certa insegurança. Aqui o sistema de radar ele traz algo a mais, que é tentar realmente manter o carro alinhado no centro da faixa, trazendo um comportamento muito mais suave do movimento. Ele não fica jogando o carro de um lado para o outro. E também acaba sendo muito mais preciso, trazendo ainda mais segurança para você e sua família. Aqui na frente temos duas mudanças estéticas que são exclusivas da versão hatch comparado com a versão sedã. A primeira delas é o acabamento de grade. A versão hatch conta com a colmeia, a versão sedã conta com linhas horizontalizadas. Porém, todo o acabamento cromado, conjunto óptico e para-choque são exatamente iguais nos dois modelos. Dois itens que foram feitos na concessionária foi o aplique em black piano aqui na parte de baixo do para-choque e os espelhos que de série vem pintado na cor do carro, que é outra novidade. A versão hatch tem essa cor que ela é exclusiva. A versão Touring conta com conjunto óptico Full LEDs, luz alta, luz baixa e LEDs, tem a comutação de luz alta automática, já conta também com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e tem também aqui farol de neblina. A grade tem um desenho muito bacana. Eu vou aproveitar para dar a partida e mostrar esse conjunto funcionando na prática. Não só muito bonito, né, pessoal, mas tem realmente uma tecnologia muito avançada. Vamos lá. Dei a partida. Ele está no modo alto, tá, pessoal? Vou colocar aqui luz de posição, luz baixa, liguei a luz alta e liguei o pisca-alerta. E dá uma olhada nesse conjunto óptico, não só muito bonito, mas extremamente tecnológico, né, pessoal? Vocês percebem que ele tem um desenho mais afilado, que acaba integrando com as linhas de grade. As pétalas aqui na parte interna traz uma presença muito grande, máscara negra, o sistema de LEDs na parte de cima e de baixo, com a função de pisca e DRL. Aqui na traseira, vocês percebem que ele tem basicamente a mesma assinatura de lanterna, ela é muito semelhante à versão sedã, porém a versão sedã ela invade um pouco mais a lateral, mas o desenho aqui de luz de posição
é basicamente a mesma, inclusive essa tampa traseira tem uma pegada muito bacana. Esse carro com essa cor, inclusive, acaba trazendo um contraste muito bacana. Eu vou aproveitar para dar partida e mostrar também essa lanterna em funcionamento. Ele já está com a luz ligada, tá, pessoal? Então eu já vou dar partida com a luz em funcionamento. Então, assinatura em LEDs, em vermelho. Pisei no freio, soltei. Pisei no freio novamente. Engatei a marcha ré. Coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. De perfil, tirando o balanço traseiro, que a versão hatch é um pouco mais curta, não temos nenhuma grande mudança, tá, pessoal? As mesmas rodas, não só no design, mas também no perfil de pneu. Já conta com chave de presença, então abertura e fechamento das portas com toque. Toda a área envidraçada com acabamento fosco. Retrovisor, corredor de seta, a função de rebatimento e o sistema Line Watch, que foi herdado do seu irmão maior, o Honda Civic. Temos um teto já com anteninha Shark. Essa pintura Black Piano foi feita na concessionária, tá, pessoal? Assim como a pintura do retrovisor e aquele detalhe na frente. Rodas 16 polegadas, perfil 185/55/16. Como eu sempre menciono, é uma mescla entre conforto e esportividade. Não é tão alta ao ponto de deixar o carro instável na rodovia, mas também não é aquele perfil baixo que acaba gerando um certo desconforto, batendo o fim de curso de suspensão. Face diamantada, os detalhes em Black Piano. Ele é um carro que realmente tem um design muito elegante, a linha de cintura subiu um pouquinho e o teto ficou um pouco mais baixo, trazendo uma sensação de velocidade muito bacana. Porta-malas, 268 litros, mas como eu já mencionei quando a gente fez o review, ele não aparenta ter tão pouca litragem. Esse espaço da tampa até o banco, ele é bem fundo. Como ele tem uma altura um pouco maior, ele acaba perdendo um pouco na litragem, mas ele é muito bem aproveitado e muito bem acabado. Tem o tampão rígido na parte de baixo, o acabamento em plástico nas laterais, temos iluminação, banco bipartido 70/30 e ele tem outro diferencial que é o Magic Seat. Então no final das contas, se você precisar levar um pouco mais de bagagem, ele faz esse rebatimento e integra o banco ao assoalho, trazendo realmente um grande diferencial. Você vai ficar com um espaço aqui até maior que uma caminhonetinha pequena, como uma estrada, por exemplo. Eu tenho 1,78 m, o banco da frente está ajustado para mim e olha isso aqui, pessoal. Temos 15, 16 dedos em relação ao joelho, um ótimo espaço para as pernas e também tem uma excelente ergonomia e um ótimo acabamento de bancos aqui atrás. Couro perfurado, acabamento claro, encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, Isofix, não poderia faltar encosto de braço com 2 porta-copos, 2 saídas de ar traseiro, tomadinha 12 volts e o túnel central não é muito alto e também não é muito largo, mas como o banco aqui no centro ele fica um pouco mais alto e o espaço para a cabeça já não é muito grande, temos aqui 1,5 dedo, quase 2 dedos, aqui no centro fica ainda pior, tá, pessoal? Então, se você tiver ali mais que 1,75 m, você já rasparia aqui. Então, no final das contas, 4 pessoas vão muito bem servido até 1,78 m. Eu estou bem tranquilo, não estou raspando, mas um pouquinho maior que eu já ficaria um pouquinho apertado. Antes de a gente voltar para o nosso teste, eu vou mostrar para vocês como é simples parear o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio. Sem necessidade de cabos, não vai ficar com nada pendurado. Você basicamente vem aqui no menu Bluetooth, você vai colocar aqui adicionar telefone, você vai ver que ele vai aparecer aqui o Honda na parte de baixo e você dá um parear. Então, você percebe que ele já está trazendo ali o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, né? E já tem ali o sistema funcionando. Olha que bacana. Dá um permitir aqui também, né? E já estamos aí com a configuração completa. Olha só. Muito bacana, muito prático. Já dá para usar o Waze, já dá para usar o Spotify. E eu não posso encerrar esse vídeo sem agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Meu muito obrigado em especial a toda a equipe da Gabivel, concessionária Honda de Joinville, Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição, pessoal. Telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar esse Honda City ou qualquer outro carro da linha Honda, entre em contato, tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Vou deixar na descrição o contato do meu grande amigo Alex, consultor de vendas ali da Gabivel. Se você precisar de cotação de preço atualizado, informações sobre financiamento, ou se você for de Joinville região e quiser marcar um test drive, entre em contato, ele é um rapaz muito bacana e muito bom de negócio. Eu pergunto para você o que achou desse garotinho aqui. Eu acredito que na sua categoria ele não tenha nenhum concorrente direto pelo nível de acabamento, pela sua construção e principalmente pelos itens
de tecnologia, tá, pessoal? Não só controle de tração e estabilidade, mas todos os assistentes semi-autônomos. Ele é o único nessa categoria que conta com todos eles juntos, tá, pessoal? Frenagem de emergência, assistente de faixa com a correção ativa e também o ACC. Isso, no final das contas, acaba sendo um grande diferencial. O preço dele hoje, na faixa dos 121, 122 mil reais, fica muito próximo ao que a gente tem do Jeep Renegade Sport, né, com um motor um pouco mais potente, porém não tem todos os itens de segurança que esse carro tem. Questão de porta-malas, ambos tem um porta-mala que não é grande, né? Esse aqui tem 268, o Jeep Renegade tem os seus 320. No final das contas, esse carro acaba sendo uma excelente opção se você precisa de um carro completo, com muita segurança, muita tecnologia, mas não tem a necessidade de um porta-malas tão grande, tá? São 268 litros. Se você precisar de um espaço um pouco maior, recomendo fazer o test drive na versão sedã, que ali tem 519, ali tem espaço de sobra para 3, 4 pessoas, carrinho de bebê, clientes PCD. Aqui eu acho que ele vai muito bem se você for sozinho, você e mais uma pessoa, ou se você vai levar 3 pessoas, mas não vai, né, carregar tanta bagagem. Então, no final das contas, ele tem o seu público e tenho certeza que se você fizer um test drive, você vai gostar demais, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou!